Boa noite, seja bem-vindo ao Jornal Regional. O Ministério da Educação está a estudar um novo modelo de funcionamento das atividades de enriquecimento curricular do primeiro ciclo, algo que está a preocupar as associações de pais, que temem custos para as famílias. Com muita preocupação, é assim que a Confederação Nacional das Associações de Pais vê a hipótese do Governo cobrar às famílias metade das 2 horas atualmente preenchidas pelas atividades de enriquecimento curricular, as conhecidas AECs. A notícia avançada na edição de hoje do Diário de Notícias já teve resposta por parte do Ministério da Educação, que deu à Confap a garantia de que é especulação. Mesmo assim, o Ministério avançou que está a ser estudado um novo modelo de funcionamento das AEC, sem explicar o que está a ser ponderado pela tutela. As atividades de enriquecimento curricular são responsáveis pelo horário prolongado das escolas até às 5h30 da tarde, adaptando assim os tempos de permanência das crianças na escola às necessidades das famílias e consolidando o conceito de escola a tempo inteiro. Estas atividades destinadas ao primeiro ciclo de ensino, a antiga escola primária, foram criadas em 2005 com o objetivo de disponibilizar aos alunos o acesso a disciplinas de enriquecimento geral, complementares aos programas das disciplinas curriculares lecionadas. Uma possível cobrança destas horas colocaria as famílias sob uma maior pressão financeira, garante a Confap. Segundo o relatório do Tribunal de Contas sobre o custo médio de um aluno, as AECs têm um custo mínimo de 100 euros e máximo de 262,50 euros por aluno num ano letivo. O valor varia consoante as atividades oferecidas por cada escola. Seguimos agora com a atualidade regional. A Trivago, um dos sites mais utilizados na internet para descobrir os melhores preços, elegeu no Porto 4 espaços para o seu top 10 dos melhores alojamentos low cost em Portugal. A lista é liderada pela cidade de Sagres, seguida do Porto e Lisboa, que ocupa o 7º lugar. O Porto lidera com 4 estabelecimentos na lista: o Garden House Hostel, o Oporto Sky Hostel, o Hotel Miradair e a pousada Porto Lounge. O norte do país foi o que adquiriu mais comentários positivos e também melhor avaliação em todos os sites analisados pela Trivago. Após o adiamento em março, a reabertura do mercado do Bom Sucesso está agora prevista para o dia 13 de junho. Em comunicado, a Mercado Urbano adianta que o edifício será tornado num espaço inovador, aberto à tradição, às artes e à vida contemporânea. O edifício terá novas instalações e conta ainda com um hotel de 4 estrelas, um mercado de frescos, 2 parques de estacionamento e a sede da Fundação Manuel António da Mota, algumas das novidades introduzidas no edifício. Encerrado em junho de 2011, a requalificação do mercado encontra-se agora na sua fase final. O troço nascente da Avenida da Boa Vista vai ser alvo de obras de instalação de infraestruturas. A maior via urbana do Porto vai ter trânsito e estacionamento condicionados até 17 de junho. Segundo o Departamento Municipal de Gestão da Via Pública da Câmara do Porto, a obra começará na zona de Agramonte e pretende deslocalizar as infraestruturas existentes das diferentes operadoras de telecomunicações para novos alinhamentos. Hoje celebra-se o Dia Mundial do Livro e dos Direitos de Autor. Por isso mesmo, a Biblioteca Municipal Almeida Garré, no Porto, recebe a 7ª edição do Concurso Nacional de Leitura. Destinada aos alunos do 3º ciclo e secundário, a competição conta com uma prova escrita e uma prova oral na presença de um júri. Esta iniciativa pretende que os alunos evoluam e melhorem as suas capacidades de expressão oral e escrita. A partir de hoje já pode visitar os Jardins de Serralves, o Portugal dos Pequenitos ou o Palácio da Pena através do Google Street View. Estes e outros locais históricos e emblemáticos do nosso país fazem parte de uma coleção especial. Vá para fora, cá dentro. Nunca esta frase teve tanto sentido. Hoje,
a Google passou a disponibilizar visitas virtuais a locais de destaque do nosso país. No Porto, pode, por exemplo, passear pelos Jardins de Serralves sem sequer sair de sua casa e da frente do computador. É a coleção especial do Google Street View Portugal que permite que qualquer pessoa, em qualquer parte do mundo, visite o enigmático Portugal dos Pequenitos ou o emblemático Palácio da Pena. Mas há mais nesta coleção que também passa pelo centro histórico da cidade de Évora. Segundo o comunicado da empresa, esta coleção é possível através da recolha de imagens e da parceria com as instituições responsáveis pelos espaços, adiantando que, por causa de iniciativas deste género, o Google Maps já deixou de ser apenas uma funcionalidade para planear uma viagem ou procurar um local, passando a servir igualmente para transportar os utilizadores para alguns dos locais naturais, culturais e recreativos mais significativos em Portugal e no mundo. O Google Street View chegou ao nosso país em 2009, foi criado 2 anos antes e encontra-se disponível em 50 países. Uma autêntica janela para o mundo que agora leva o melhor de Portugal a todo lado e à distância de um clique. E outra forma de viajar, de conhecer até novos mundos, é lendo um livro. Hoje é o Dia Mundial do Livro, que bem pode ser um bilhete de ida para outro lugar. Aqui ficam 2 sugestões de leitura. Para além me volto, para a sacra, a indizível, a misteriosa noite. Longínquo o mundo jaz, decaído para uma funda cripta, e ermo e solitário ao seu lugar. Nas cordas do peito sopra uma profunda nostalgia. Em gotas de orvalho me quero deixar afundar e misturar-me com a cinza. Longe da memória, anelos da juventude, sonhos da infância e os breves regozijos e esperanças vãs de toda uma vida tão longa vem, com as suas vestes cinzentas, como a neve da tarde após o sol posto. Este livro são os hinos à noite do Novalis. Quanto a mim é o livro que a nível por toda a carga romântica melhor define a noite. Penso que quase todas as pessoas ligadas à arte têm esse fascínio com a noite, com a escuridão e com o mistério em que tudo se envolve e em tudo nos envolve. Para mim é o texto mais lindíssimo realizado em relação à noite de toda a história da literatura. Só para mim nasceu Dom Quixote e eu para ele. Ele para praticar as ações e eu para as escrever. Somos um só, a despeito e apesar do escritor fingido e turdilesco que se atreveu ou se há de atrever, a contar com a pena de avestruz, grosseira e mal aparada, as façanhas do meu valoroso cavaleiro, porque não é carga para os seus ombros, nem assunto para o seu frio engenho. Este livro é o Dom Quixote de La Mancha, do Miguel de Cervantes, um livro sempre atual, intemporal, simboliza o homem-sonho que luta contra o mundo cinzento, o mundo em que todos seguem o paradigma da realidade e que, portanto, é visto pela sociedade como um louco. No entanto, carrega em si todos os valores e sentimentos mais nobres e que fazem de nós, ao fim e ao cabo, mais humanos. Ainda são muitas as lojas de discos de vinil abertas em Portugal. No Porto, a Lui Lui disponibiliza várias bandas e artistas neste formato que fez muito sucesso nos anos 80. Comprar vinil ainda está na moda. Com a proliferação do formato CD durante a década de 90, as vendas de discos de vinil começaram a diminuir até quase desaparecerem. Criou-se à volta deste objeto um verdadeiro culto que incorpora o manusear e o contemplar da arte da capa, o colocar o vinil no giradiscos ou ouvir os estalidos iniciais. Eu acho que o vinil tem uma coisa que um CD não tem nem nunca há de ter, que é um objeto que não pode ser duplicado. Se tu tem aqui um disco na mão, é um objeto único.
O vinil é um disco de plástico, usualmente de cor preta, que registra informações de áudio gravadas através de microfissuras. Estas cavidades são microscópicas e fazem a agulha dos giradiscos vibrar e produzir música. Eu sou da geração de vinil, eu comecei a comprar discos em vinil, não existia CDs ainda, nos anos 80, e a minha coleção de discos, eu também tenho CDs, mas também nunca deixei de comprar vinil. Tal como Rui Quintela, muitos mais voltaram a interessar-se pelo vinil. Depois do declínio, poucos eram aqueles que compravam este produto. O nicho de mercado resumia-se a colecionadores e amantes da música. Mas agora os clientes aumentaram e as grandes rodelas negras voltaram a ter visibilidade comercial. Eu acho que o vinil, o ressurgimento que está a ter atualmente, baseia-se no decrescimento do CD novamente, da perda de interesse do CD como objeto. Muitas editoras voltaram a apostar neste suporte com história e lançaram álbuns que durante muitos anos só estiveram disponíveis em CD. Acima de tudo, porque eu acredito piamente que, em termos de longevidade, eu acabo por usufruir mais tempo da música em vinil do que em CD. Existe um lado de fetichismo no vinil, algo que cativa pelo toque, pelo próprio aspecto do disco e pelo som. Além disso, se o vinil for bem cuidado, os dados ficam registados para sempre, ao contrário do CD. Eu, se tiver que apostar, acho que entre os CDs e o vinil, acho que são os CDs que vão desaparecer. Em pleno século XXI, o design do objeto tornou-se ainda mais apelativo. É até possível pegar na capa de um disco e colocá-lo na parede. Razões que levam muitas pessoas a trocar o computador e as aparelhagens pelos giradiscos. Seguimos agora com o habitual comentário neste Jornal Regional, hoje com António Meira. António, obrigada pela presença aqui neste jornal. Vamos falar primeiro do Banco de Fomento, que vai mesmo avançar em 2014, com capitais que poderão ascender aos 6 mil milhões de euros, para apoiar sobretudo empresas exportadoras e produtoras de bens ou serviços transacionáveis. Parece-lhe um bom estímulo à economia nacional? Parece-me, só que não sei porque é que anunciam que vão criar um banco em 2014, podiam criá-lo em 2013. E agora vão criá-lo em 2014, quando? Em janeiro ou em dezembro? É tarde, é bom, mas é muito tarde, porque, entretanto, durante o decorrer até à abertura desse banco, irão ficar muitas empresas pelo caminho, que podiam ter a oportunidade de recorrer ao banco se ele fosse aberto mais cedo. Com certeza que esse banco irá fazer concorrência aos bancos privados. Já houve há década e meia um banco de fomento que era do Estado, portanto foi privatizado e foi transacionado, creio que deu origem ou está incorporado no BPI, e portanto isso também é uma forma de o governo fazer com que a banca privada faça chegar a emprestar. Mas o problema também não é só emprestar. Os bancos atualmente não emprestam. Eu tenho conhecimento de situações reais. Por exemplo, se for necessário uma garantia bancária, 50 ou 100 mil euros, o banco exige um depósito do mesmo montante para garantir a garantia. E daí não haver investidores. Eu não sei se o banco terá assim tanto sucesso. Isso não traz também liquidez às empresas? Isso não traz liquidez às empresas, porque se as empresas precisam de uma garantia para garantir o pagamento a um fornecedor qualquer, aliás, o próprio Estado muitas vezes pede garantia, aliás, em todos os concursos pede garantias bancárias, para garantir uma parte do concurso. Por exemplo, na construção civil pedem-se garantias bancárias. O Estado, em caso de dívida ao fisco, à Segurança Social, pede garantias, não quer dizer que sejam bancárias, também pede garantias bancárias. E, portanto, todo este processo é tardio. Portanto, se o Governo... E eu creio que isto provavelmente é para animar um pouco o sentimento, quer do consumidor, quer do empresário. Porque estar a falar que vão abrir um banco a um ano ou um ano e meio de distância, assim, não faz sentido nenhum.
António, como é que funciona um banco de fomento? Primeiramente, facilita já o acesso ao crédito por parte das empresas, é isso? O banco do fomento poderá funcionar da mesma forma que funciona o CREN. O CREN... Através de candidaturas, é isso? Não através de candidaturas, através dos clientes tradicionais, mas a forma em si de emprestar dinheiro. O CREN suporta 50%, o IAPMEI, com uma garantia da Norgarante, lá estão aqui as garantias sempre por trás do empréstimo. O IAPMEI suporta 50% do empréstimo ou do investimento e o banco privado suporta outros 50%. O banco de fomento terá que suportar os 100% porque é do Estado, mas pode até fazer parcerias com o IAPMEI, porque eu estou a ver que o dinheiro que irá constituir o capital social desse banco e as disponibilidades desse banco serão, na minha opinião, fundos europeus que deviam ser canalizados para a Ucrânia e irão ser canalizados para esse banco. Acha que este valor aqui de que se fala, estes 6 mil milhões de euros, vem exatamente de fundos comunitários? Sim, na maioria serão fundos comunitários que irão concorrer para o capital social do banco e para as disponibilidades que o banco terá que ter para fazer chegar o dinheiro à economia, não é? Este banco substituirá de alguma forma as outras entidades bancárias ou pode aqui gerar um efeito mais competitivo para o acesso ao crédito? Irá gerar com certeza um efeito mais competitivo, mas não irá substituir as outras entidades bancárias. Porquê? Porque será um banco direcionado para as empresas, não é um banco direcionado para empréstimos pessoais, empréstimos ao consumo ou habitação ou outro tipo de empréstimos que não estejam previstos no banco de fomento. Ou até para outro segmento de clientes em que o Banco de Fomento não os queira. Portanto, mas de qualquer maneira irá fazer concorrência à banca privada. E será uma forma, talvez a notícia seja mais uma notícia psicológica para que a banca... De ânimo para a banca? Não de ânimo para a banca, mas para que a banca comece a fazer chegar a liquidez ao mercado. Eu, na minha perspectiva, tem mais esse caráter psicológico, porque, de facto, os bancos não emprestam. Também, pelo aquilo que eu conheço, não há investidores a recorrer aos bancos, a não ser as grandes empresas. Mas até as grandes empresas, a banca tem dificuldade em emprestar. Foram também anunciados depois do Conselho de Ministros outras medidas, como por exemplo baixar os spreads para as linhas PME Crescimento e também foi anunciado que a Caixa Geral de Depósitos iria dispor de um montante não só para este ano, mas também para o próximo ano, de 3.500 milhões de euros, para ser a Caixa aqui a liderar também este início de colocar dinheiro vivo na economia, nomeadamente nas empresas. Como é que olhou para estas medidas? Essas medidas deviam ter sido tomadas quando este governo entrou, há 2 anos, cerca de 2 anos, porque... Estão a chegar tarde as respostas às empresas, à economia? Assim, não é este governo, tudo o que os governos fazem, só fazem para baralhar a economia, para aumentar a burocracia e depois fazem mal feito. A medida do IRC não terá grande impacto nas empresas, na minha opinião. A Caixa Geral de Depósitos tem obrigação, a Caixa Geral de Depósitos pertence aos contribuintes, não pertence ao governo. Todos nós... Tem por obrigação, quer dizer, fomentar a Caixa Geral de economia. Depósitos tinha a obrigação de fomentar a economia. Até estou a ver, no futuro, se calhar a Caixa Geral de Depósitos ser acionista do Banco de Fomento também. Mas a Caixa Geral de Depósitos, como entidade bancária, financeira do país, do Estado, devia ter a iniciativa. Mas também tem um problema, a Caixa Geral de Depósitos também não tem. A Caixa Geral de Depósitos teve o mesmo problema que os outros bancos do rácio de transformação. Portanto, teve que chegar aos 120,
se eles tinham 160 ou 180, não puderam emprestar durante este período que a Troika exigiu, não puderam até chegar ao tal rácio. Portanto, foi o que eu disse a semana passada, creio eu, a partir do momento em que os bancos tenham os rácios, conseguiram os rácios até antes, não sei se é antes, eu creio que era este ano, em junho, que era a data limite, não sei se depois a Troika adiou por mais algum tempo, eu creio que não, acho que a data limite era este ano. Portanto, se os bancos atingiram esse rácio de transformação, que a partir daí a banca, toda ela, está pronta a injetar. Mas o problema não é esse, o problema depois são as taxas de juro praticadas, a taxa de juro fixo que o banco pratica num contrato, depois tem o spread, e depois há falta de entidades, as pessoas hoje têm medo de pedir dinheiro, porque têm medo. Há uma incerteza na economia, há uma incerteza na política, as pessoas têm medo de investir. Só aqueles mais... Há uma desconfiança generalizada. Temos mesmo que avançar, António. O Ministério das Finanças admitiu já esta semana, ontem, segunda-feira, a existência de contratos com estruturas altamente especulativas, as tão faladas ultimamente, ou na última semana, swaps nas empresas públicas, e garantiu que o Governo vai apurar mesmo responsabilidades. Há quem anuncie que as perdas, nomeadamente no setor dos transportes, ascendem aos 3 mil milhões de euros. Antes de mais, porque é que empresas públicas entram neste tipo de negócio, contrato especulativo? Porquê é que isto acontece? Isto acontece porque deve haver corrupção. Portanto, estamos a falar em 3 mil milhões de euros de perdas, em alguns anos, em meia dúzia de empresas. Portanto, só pode haver corrupção neste circuito. As empresas públicas existem para servir a população de um dado país. Não deviam, quando desconhecem, apesar de eles entregarem isso provavelmente a entidades que conhecem como é que funcionam esses instrumentos financeiros, mas não deviam ir por esse caminho, porque as coisas podem correr mal e correram mal. Portanto, esses 3 mil milhões de euros vão acrescentar à dívida pública, vão acrescentar ao déficit público, e vão ter que ser mais uma vez os contribuintes a pagar mais 3 mil milhões. Isto também demonstra uma irresponsabilidade por parte dos políticos que nós temos no nosso país. No fundo, quem contribui, os contribuintes, têm o seu dinheiro em jogos. Em jogos. Os contribuintes têm sempre o dinheiro em jogos. Eu vou deixar aqui uma mensagem que, na minha opinião, isto vai acontecer, irá acontecer. Se houver um segundo resgate ao nosso país, os contribuintes irão ser chamados a entrar no resgate. E, portanto, por via da taxação de depósitos, por exatamente, exemplo, é isso? Mas quer dizer, nós estamos sempre a ser chamados constantemente, agora são mais 3 mil milhões, e o que irá ainda, e o que é que falta descobrir? É uma responsabilidade, e eu vou muito mais longe. Eu acho que o Presidente da República devia nomear um governo civil, e devia, porque assim, o país tem sido governado por políticos inexperientes. A demonstração está neste caso e em muitos, mas quer dizer, é impossível as pessoas terem confiança, quer neste governo ou noutro qualquer, ou na política, mediante estas situações que vão acontecendo todos os dias. É assim, isto cada vez destrói mais a democracia. Não sei se ela já existe, não é? Cada vez destrói mais a personalidade das pessoas, portanto, porque isto rói a personalidade das pessoas por dentro, isto vai roendo ao longo dos anos, as pessoas já nem sabem o que é que hão de fazer. E já fogem também deste tipo de notícias. António, peço só que explique lá para casa exatamente o que é um swap. Que instrumento é este, uma vez que estamos quase a chegar ao fim deste comentário? Um swap é um instrumento financeiro de alto risco, daí o resultado dos 3 mil milhões de euros que se descobriu para já, de perdas nestas empresas, são 4 ou 5 empresas. O swap é um instrumento financeiro que protege, que devia proteger. Vou dar um exemplo. Uma empresa que tenha uma conta calcionada de 100 mil euros
tem uma taxa de juro fixada pelo banco e tem um spread, que varia em função da Euribor. O swap protege a variação da Euribor. Mas se o swap foi feito no sentido de proteger a subida da Euribor e ela desceu, a empresa está a perder. Se o swap foi feito no sentido de descer, de proteger a descida da Euribor e ela começou a subir, a empresa continua a perder. Portanto, só ganha exatamente se a Euribor for no sentido em que se mantiver estável durante 2 ou 3 anos. O facto é que a Euribor há 4 anos que está a descer. E ninguém esperava, porque houve uma grande subida da Euribor? Ou era esperada já esta descida? Não era esperada esta descida contínua da Euribor, era esperada. E, portanto, quem apostou, quem fez um swap no sentido de proteger a subida enganou-se. E enganaram-se as empresas públicas e enganaram-se as entidades bancárias que estiveram envolvidas neste processo. Nomeadamente, devem ser agora instaurados, o Ministério das Finanças já garantiu que vai apurar responsabilidades e não se sabe ainda se o Procurador-Geral da República poderá ou não instaurar também aqui um inquérito. Devem ser apurados os responsáveis e que consequências é que pode trazer este tipo de contratos, ao que tudo indica, agora com este prejuízo danosos para o Estado? Eu acho que devem ser apurados os responsáveis, devem ser julgados, como é julgado um empresário privado. Da mesma forma. E é bom que a política comece a fazer estas ações, a ter iniciativa de levar quem é responsável a tribunal. Acho muito bem. O que o Governo vai fazer, vai apurar, isso é para ficar esquecido. O Procurador da República acho que deve apurar quem são os responsáveis e deve julgá-los. E se eles tiverem que repor o dinheiro, deviam repor. Ou então pagar da mesma forma que pagam um empresário privado. Porque esta questão arrasta-se há 2 décadas, pelo menos em Portugal, ou há 3, nunca ninguém é punido, faz aquilo que se quer, aquilo que os políticos, no fundo, cobrem, porque o tal sistema tem que ser desfeito. Enquanto o sistema não se desfizer, ou não for aberto, isto irá continuar, portanto... Quando me fala em sistema, está-me a falar exatamente... Estou a falar no sistema político português em que todos os partidos estão lá metidos, todos os partidos com assento na Assembleia da República são responsáveis por isto também. Não é só o PSD ou o Bloco de Esquerda, são todos. Portanto, todos eles aprovam as leis deste país. Uns votam contra, outros votam a favor. O facto é que as leis são aprovadas e não funcionam. Tanto não funcionam que estes gestores públicos tiveram a facilidade de destruir ao erário público mais 3 mil milhões. Uma pergunta quase de sim e não, ou não. A somar estes 3 mil milhões, poderão ser descobertos outros swaps de outras empresas públicas? Poderão ser descobertos. Ou seja, portanto, isto é uma prática regular, quero eu perguntar. Não era uma prática regular. Provavelmente isto deve ter 4 ou 5 anos, não deve ter mais. Até porque os swaps não é um instrumento financeiro que se utiliza há muitos anos em Portugal. Entretanto, há empresas privadas que utilizam isto, umas com sucesso, outras sem sucesso, mas estamos a falar do dinheiro privado, não estamos a falar do dinheiro público neste caso. António, agradeço-lhe a presença neste Jornal Regional. Marco encontro consigo daqui a 8 dias, de hoje a 8 dias. Até lá. Ok, obrigado. Agora o tempo para amanhã. Céu limpo e vento fraco no norte e centro. Algumas nuvens no sul do país são as previsões do Instituto Português do Mar e da Atmosfera. Quanto às máximas, 24 graus para o Porto, 25 para Lisboa e 21 graus é a temperatura máxima prevista para Faro. A informação está de regresso mais logo à RGS TV. Até lá, tenha uma boa noite.